O São Paulo foi eliminado sem praticar futebol. O São Paulo não jogou em Quito, perdeu um caminhão de gols. E aí não adianta falar, ai, mas atacou, ai, mas chegou. O resultado final, 2-0 LDU lá. E aí, a LDU, que muita gente dizia, joga na altitude, desceu o morro, chegou no lado sul de São Paulo, entrou no Morumbi e venceu o jogo. 1-0 LDU, no agregado 3-0, o São Paulo eliminado. Fala, amigos e amigas, ligados e conectados neste canal. Cenário diferente. Olé, cadê o cenário do Café com Leite? Estou em viagem a trabalho, né? Estou nos estúdios da Casa TV no Rio de Janeiro. Estou gravando aqui do apartamento que eu fico pra gente não perder o Café com Leite. Já não tivemos Café com Leite na terça, não tivemos na quarta, não tivemos na quinta, mas eu tava de caso pensado para trazer o Café com Leite para vocês na sexta, pra gente fazer o resumo da semana, né? Tivemos Europa League, tivemos draft de Kings League, tivemos Bola de Ouro, tivemos Libertadores, Sul-Americana, e eu não consegui gravar diariamente para vocês como é o planejado, acontece também, mas trazendo para vocês aqui o resumo dessa semana, minhas opiniões, os meus pitacos, e a gente vem junto nessa. Então deixe seu like, se inscreva, ative a notificação para você não perder nenhum vídeo do Café com Leite. Chega junto com a gente, beleza? Então vamos nessa, bora falar de futebol, bora falar de muita coisa que aconteceu nessa semana. Começando, obviamente, com a Bola de Ouro. Muita gente acreditando que foi uma injustiça o que aconteceu com o Rafinha, de ter ficado na quinta colocação. Gente, prêmio individual é sempre assim, né? Uma coisa é certa, o Dembélé fez por onde? Ai, mas ele não é o mais mágico. Ai, mas o Yamal joga mais bola. Concordo com vocês, o Yamal, a gente vai ver ele aí disputando Bola de Ouro, disputando prêmios individuais por muito tempo, né? Ele mantendo a saúde dele em dia por muito tempo, a gente vai ver o Yamal nessa caminhada. Mas o ano foi do Dembélé, o PSG ganhou tudo, o Dembélé foi muito decisivo para o PSG, então eu não duvidava que a Bola de Ouro ia ser pro Dembélé. Segundo, terceiro, quarto lugar, assim, não vejo muita diferença, assim. Acho que o Rafinha fez uma temporada brilhante e que continue assim, que isso o motive para ele continuar sendo brilhante, porque o Rafinha sendo brilhante no Barcelona, ele vai ser importante para o Brasil, principalmente agora que a gente entra nessa temporada de Copa do Mundo. Falando agora de campeonatos continentais, né? Tivemos a estreia da Europa League nessa semana, tive a oportunidade de narrar a Europa League e é uma competição interessante, né? Times ali, meia expressão na Europa, alguns grandes que acabam indo jogar a Europa League, mas é uma competição que surpreende. Então, fiquem de olho, acompanhem a Europa League. Eu, particularmente, gosto muito de narrar. Acho que tem uma dinâmica muito legal durante a Europa League. Então, começou a Europa League. Se semana passada falávamos que começou a Champions League, essa semana começou a Europa League. E eu vou destacar duas coisas aqui de Europa League, tá? Não vou ficar passando jogo por jogo, não, porque são muitos jogos também. Mas eu vou destacar o Betis com o Antony jogando bola no Betis. Parece que ele nasceu para jogar no lado verde, no lado do Real Betis, hein? Joga bola o garoto Antônio, como eles chamam o Antony lá. Jogou contra o Nottingham Forest, que é outro destaque meu. Igor Jesus, 2 gols. Como joga bola o centroavante ex-Botafogo, agora Nottingham Forest é a casa de Igor Jesus. Fez os 2 gols, as equipes empataram. São 2 equipes que eu vou destacar aqui, acho que vão chegar longe na competição. E mais uma equipe, aí esse jogo, um jogo que eu fiz, o Aston Villa, outra equipe inglesa. O Aston Villa tem jogadores para chegar longe na Europa League. Vamos ver se o Unai Emery vai conseguir fazer esses jogadores jogarem futebol, praticarem futebol. Não tinham vencido ainda na temporada, venceram o Bolonha na estreia da Europa League. O Unai Emery, que é o Mr. Europa League, né? Tem 4 títulos de Europa League. Então, se tem alguém que pode fazer esse Aston Villa voltar a vencer, é o Unai Emery. Então, fiquem de olho na Europa League, competição muito interessante que sempre surpreende. Continuando nos continentais, agora trazendo pro lado sul-americano. Vamos falar de Sul-Americana, vamos falar de Libertadores. O Galo avançou, o Galo
está na próxima fase da Sul-Americana. Para quem duvidava do Galo, como eu duvidei, eu falei que o Galo não estava jogando essa bola toda. O Galo avançou. Já o Fluminense, o Fluminense ficou pelo caminho, o Fluminense perdeu pro Lanús, o tricolor das Laranjeiras deu adeus à competição e o Renato Gaúcho pediu o boné. O Renato Gaúcho pediu demissão. O Fluminense, inclusive, que já deve contar aí com o Zubeldia, ex-técnico de São Paulo, vai assumir o tricolor das Laranjeiras. Sai do tricolor do Morumbi para assumir o tricolor das Laranjeiras, o Luiz Zubeldia. Não gostei muito da postura do Renato Gaúcho, não, mas acho que ele ficou de saco cheio de tudo. Deu pra notar, assim, ele meio de saco cheio de tudo. Esse futebol é demais. Bora falar de Libertadores? Porque o Palmeiras novamente venceu o River Plate e avançou pra semifinal da Liberta. Esse time do Palmeiras joga bola. O torcedor palmeirense, olha aqui pra mim. Olha no meu olho, torcedor palmeirense. Para de reclamar, torcedor palmeirense. Deixa a tia Leila trabalhar. Deixa o Abel Ferreira trabalhar. O Abel Ferreira, vocês criticam, vocês batem nele. Ele estava irritado, inclusive, hein? Irritado não, ele estava chateado. Diz que lembra o que os torcedores fizeram com ele. Ficou chateado, Abel Ferreira. Vocês feriram o coração de Abel Ferreira, mas o homem trabalha. Vitor Roque e Flaco Lopes, a dupla funciona. Andreas Pereira chegou sendo titular. Então, torcedor palmeirense, bata a palma. O Palmeiras está em mais uma semifinal de Libertadores. O Abel Ferreira, desde que chegou, colocou o Palmeiras em 5 semifinais de Libertadores. O Palmeiras joga bola, dispensou o River no Allianz Parque. Já tinha jogado muita bola no Monumental de Núñez, saiu perdendo, mas conseguiu a virada. O Palmeiras está na semifinal. E aí a expectativa era: será que teremos um clássico paulista? Será que o São Paulo vai reverter o resultado contra a LDU? Um Morumbi lotado, o torcedor presente. O Morumbi pulsava como o torcedor gosta, mas ficou só nisso. O torcedor de São Paulo idealizou que o time teria aquela garra, que o time teria aquela vontade e que o São Paulo e o Palmeiras se enfrentariam na próxima fase. Mas o São Paulo esqueceu que para passar de fase precisava vencer na fase atual. E o São Paulo foi eliminado pela LDU dentro de casa, no Morumbi, com o Morumbi lotado, sem praticar futebol. O São Paulo foi eliminado sem praticar futebol. O São Paulo não jogou em Quito, perdeu um caminhão de gols. E aí não adianta falar: ai, mas atacou, ai, mas chegou. O resultado final, 2-0 LDU lá. E aí, a LDU, que muita gente dizia, joga na altitude, desceu o morro, chegou no lado sul de São Paulo, entrou no Morumbi e venceu o jogo. 1-0 LDU, no agregado 3-0, o São Paulo eliminado. E aí o torcedor tricolor fica com a frustração. E aí, torcedor tricolor, meu papo é pra você. A festa é bonita, a festa é magnífica, a parte está sendo feita pelo lado das arquibancadas. Não adianta cobrar o Crespo. O Crespo tentou resolver. Ontem acho que o Crespo entrou com um time que ele precisava da vitória. Entrou num 3-4-3, o Rigoni pelo lado direito. Mas os jogadores não corresponderam. Os jogadores não jogaram bola. Luciano, mais um caminhão de gols perdidos. Bobadilha falhando no gol da LDU. O Rafael ficou, saio ou não saio, paro ou não paro. Os jogadores do São Paulo não tiveram o que o torcedor sempre pede: raça, gana, vontade de vencer. Isso o torcedor pode cobrar. Isso o torcedor pode e deve reclamar. Porque o São Paulo é omisso em campo e também omisso em sua diretoria. Senhor Júlio Casares e os seus comandados devem ser cobrados, porque uma eliminação dessa não é normal. O torcedor está bravo, o torcedor tem o direito de reclamar. E toda a culpa, além da diretoria que é omissa, de uma diretoria que não contrata, que vende jogador de base a preço de banana, toda a culpa deve ser nos jogadores ontem.
O Crespo fez o que fez, colocou o time pra frente, o time não jogou bola. Diretoria e jogadores em campo são os culpados da eliminação do São Paulo ontem. Já o Flamengo avança, o Flamengo vence na Argentina, o Flamengo vence nos pênaltis. O Rossi falhou? Não falhou? Eu acho que falhou no gol do Estudiantes. Mas aí nos pênaltis, o Rossi é gigantesco. O Rossi é conhecido por ser pegador de pênaltis. Pegou 2 penalidades e o Flamengo avançou. Vai enfrentar o Racing. O alerta para o Flamengo é que o Flamengo tinha a oportunidade de matar o jogo no Maracanã. Poderia ter sido uma goleada no Maracanã e a gente falou disso aqui. E aí o Flamengo levou o resultado magro, apenas a diferença de um gol para a Argentina. E aí acabou perdendo o jogo foi para as penalidades, deu aquela inflamada. Felipe Luiz disse, amanhã as manchetes vão ser Flamengo classificou, mas... Não. E ele disse, não, o Flamengo classificou é porque a gente mereceu. Mereceu mesmo, Felipe Luiz. O Flamengo tá classificado. O Flamengo venceu o jogo no Maracanã, fez o dever de casa. Perdeu na Argentina, é verdade, mas venceu nos pênaltis. O Flamengo mereceu passar. O Flamengo é semifinalista da Libertadores. Mas o Flamengo precisa ligar o alerta. A equipe do Racing é uma equipe forte, é uma equipe que vai decidir em sua casa. A decisão é no El Cilindro. Então o Flamengo vai ter que jogar muita bola no Maracanã. E dessa vez, converter o jogar bola em gols para não passar o sufoco que passou novamente contra o Racing. A gente sabe que competições assim, o erro tem que ser 0, porque senão você pode ficar pelo caminho. Muita coisa pra gente falar, mas falamos. Deu pra gente trocar essa ideia. E vocês aí? O que vocês acharam dessa semana? O que vocês gostaram? O que vocês mudariam? O que vocês querem por aqui? Fique à vontade, comenta. Então, como eu disse, deixa o like, se inscreva, ative o sininho e comente para a gente continuar aqui com o nosso café com o leite. Obrigado demais, inclusive as pessoas que estão me mandando mensagem, estão gostando, estão querendo cada vez mais café com leite por aqui. Prometo que eu vou trazer, que eu não vou sumir, não. Vamos pros nossos o top 3. Agora um top 3 da semana, hein? Bom, começando com a bola de ouro. Pra mim, o top 1 é o Dembélé, bola de ouro. Jogou bola pelo PSG, era um ponta que muita gente disse que quando foi pro Barcelona, depois voltou pro PSG, que a carreira tava indo meio pra lá e pra cá. O Luiz Henrique deu uma chamada nele. O Luiz Henrique foi um verdadeiro paizão pro Dembélé, né? Então, a bola de ouro, pra mim, é merecida pelo Dembélé. Então, top 1 de hoje do nosso top 3 é, obviamente, Dembélé. Nosso top 2 é o Palmeiras. O Palmeiras joga bola, o Abel Ferreira encaixa suas peças, encaixa esquema. O Palmeiras é o grande favorito para chegar e conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Palmeiras pode fazer história nessa Libertadores de 2025. Abel Ferreira, palmas para o senhor. O Abel Ferreira faz a equipe do Palmeiras e o Palmeiras entende a mentalidade de Abel Ferreira e sabe jogar futebol. Será que vem um Palmeiras e Flamengo aí numa grande final? Será? Vamos esperar para isso, hein? E o meu top 3 é o goleiro Rossi. Falhou no gol do Estudiantes. Era uma bola que ele poderia defender, mas aí na hora do penal chamou a responsabilidade e o roteirista da vida de Rossi estava atento. 2 defesas, Flamengo classificado e o Rossi, que poderia ser vilão, saiu como herói. Olho neste Flamengo, assim como a gente tem que ficar de olho no Palmeiras. A final brasileira tá pintando. O Conmebol, mais uma final brasileira. É Brasil de novo. O Brasil dominando o continente. Será? Ou será que LDU e Racing irão surpreender, hein? Vocês pedem narrações por aqui. Eu vou deixar um trechinho da narração do gol do Beijo. O atacante Beijo. A gente fez mosaico na quarta-feira da Europa League e o Beijo fez o gol. E eu fiz uma graça, né, com o Beijo. Então eu vou colocar aqui no nosso vídeo o trecho da narração do Beijo para vocês poderem curtir por aqui, tá certo? Beijo, Dínamo, 2-0,
pro Dinamo, 1 pro Fenerbahçe. O Ederson não vai querer beijar ninguém porque o beijo está acabando com o goleiro brasileiro. 2-1, vai ter que rever a posição. Na minha visão, a posição é legal. 2 pro Dinamo, 1 para o Fenerbahçe. 2 gols do beijo. É beijo duplo, Marquinhos. Você gosta de beijo duplo, Marquinhos? Segunda-feira a gente tá de volta, falando sobre o final de semana, trazendo narrações que vocês pedirem, trazendo essa resenha de sempre. E você, comenta aqui, fica à vontade. A gente tem que trocar essa ideia. O espaço é café com leite, por isso, pra gente ficar na resenha, beleza? Bom final de semana pra todo mundo. Um beijo, um abraço. Fui.